Olá, tudo bem? Eu quero fazer hoje com você a promoção de uma Bíblia. Para fazer promoção da Bíblia, só para ficar claro para você, eu não ganho nada de nenhuma editora. Até se alguma editora quiser me patrocinar, está tudo certo. Mas eu não ganho nada de nenhuma delas. E hoje eu estou fazendo a promoção de uma Bíblia de estudo muito boa. Eu li, valeu muito a pena, gastei quase um ano para ler ela, lendo todos os apêndices, notas de rodapé, tudinho. Vou dar uma apresentação geral dela para você hoje. É a Bíblia de Estudo na linguagem NVT, nova versão transformadora, que é da editora Mundo Cristão. Essa Bíblia, se você for comprar hoje pela internet, em livrarias cristãs, você paga de 230 a 260 reais em média. Essa Bíblia vem nessa capa aqui, que é uma luva, tá? E essa Bíblia aqui, o material, vou mostrar para você. E vou também fazer algum comentário bem simples sobre a tradução e tudo mais. Vamos lá, vamos para a Bíblia. Então vamos apresentar agora para você a Bíblia NVT, Bíblia de Estudo NVT. Vamos aqui para a capa dela. Ó. Primeiramente, a capa dela, você pode ver aqui, ela é uma capa de um material, aparentemente é couro, não sei exatamente, mas é um material muito bom. Eu li essa Bíblia durante um período de quase um ano e é bem resistente. Você pode ver aqui o papel de rosto, resistiu bastante, porque a Bíblia que eu estou mostrando para vocês é uma Bíblia que eu já li. Agora, nas folhas internas, ó, na colagem, né, ela tem algumas dificuldades. Você pode ver que aqui, ó, tem uma marca aqui que essa folha, se não fosse bem colada, teria ido embora. Mas resistiu bem. Então, a Bíblia de Estudo NVT, como eu falei, ela é da editora Mundo Cristão, tá? Eu já falei o preço dela agora no mês de abril do ano de 2026. E agora eu vou mostrar as partes dela. Primeiro ela tem aqui um sumário, você pode observar aqui rapidamente. Depois ela tem também uma introdução à Bíblia NVT, que vai explicar o propósito da Bíblia. Por sinal, a Bíblia NVT, a maior vantagem dela é a linguagem, que é uma linguagem bem dinâmica. Eu gostei muito da linguagem no Antigo Testamento. No Novo Testamento eu tenho minhas ressalvas. Não gostei muito não, mas eu achei que no Antigo principalmente ela traz uma clareza muito grande ao texto. Agora, Bia, me ajuda aqui a pegar aqui a fitinha. Você vai, tira a fitinha para o seu pai, por favor. A minha filhinha está me ajudando aqui. Uma outra coisa legal que essa Bíblia de Estudo tem, que as outras, algumas têm, outras não, é o guia de recursos da Bíblia NVT, ou seja, ela vai te ensinar através dessas fotos a utilizar todos os recursos e explicar um pouquinho para que eles servem, tá? Bom, vamos agora para o próximo aqui. A Bia me ajuda a tirar a fitinha ali, por favor. Aqui, ó. Aí, me ajuda aí. Aqui, como estudar também as escrituras com a Bíblia NVT. Traz essa parte introdutória aqui do estudo da Bíblia, que vale muito a pena também a pessoa ler. Não são todas as Bíblias que têm isso. E aqui tem uma coisa bem legal, tá? Que eu gostei bastante, que é a linha do tempo principal da NVT. Mostrando aqui a ideia do mundo criado por Deus. Mostra aqui, Bia, onde eu estou mostrando. Mais ou menos ano 4500 a.C. E vai mostrando os eventos da humanidade e a história bíblica. Então essa parte aqui, ela é bem interessante e a Bíblia NVT, em todos os livros, ela busca trazer, na introdução dos livros, um posicionamento cronológico de onde aquele livro está situado. Isso é bem legal. Também aqui, ó, ela traz aqui então mapas gerais da época da Bíblia, e mapas que estão presentes na Bíblia. A Bíblia NVT tem uma outra vantagem, eu vou mostrar depois para vocês. Ela traz pequenos mapas no corpo do texto bíblico. A desvantagem dessa Bíblia é que a maior parte dos mapas e até do próprio texto é preto e branco. Tá? Você não tem assim nada colorido praticamente. Você tem tons de cinza, como aqui nesse mapa, mas você não tem nada colorido. Uma coisa que eu queria dizer é o seguinte, é que nessas partes de apoio, e até na própria Bíblia, você vai ver depois, as letras têm um bom tamanho, mas as folhas são muito finas,
Então, mostra essa parte aqui, Bia, por favor. Ó. Tá vendo? Ó? Praticamente dá para você ver o texto da outra página da Bíblia. E isso dificulta um pouco a leitura. Mas como as letras têm um tamanho razoável, dá para o gasto, tá? Mas como eu falei antes, a linguagem da Bíblia é muito boa. É um material que vale muito a pena ter, tá? Agora eu vou apresentar aqui essa parte aqui, ó, que são os colaboradores, uma parte importante para entendermos quais teólogos estavam envolvidos. Mostra aqui em cima, Bia. Colaboradores da Bíblia NVT, tá bom? Isso é algo que também nos leva para o mundo dos teólogos, tá? E aqui tem a introdução à nova versão transformadora. Dá um pause agora aí, rapidinho. Então aqui nós temos também agora uma introdução do Antigo Testamento, coisa que muitas Bíblias de estudo têm. É interessante que na Bíblia NVT você vai observar uma coisa. Na maior parte desses artigos e também na confecção das notas de rodapé, a Bíblia está sempre dividida em 3 colunas. O texto bíblico tem 2 colunas, mas as introduções, 3 colunas. Então aqui nós temos, depois da introdução do Antigo Testamento, uma parte interessante que é um pequeno artigo falando sobre arqueologia e fontes do Antigo Testamento. Tá? Aqui até há um quadro dos principais achados arqueológicos. E existe um outro ponto aqui que eu quero mostrar para você, que aqui tem recomendação de livros tratando sobre o tema. Em toda a introdução dos livros do Antigo e do Novo Testamento, você tem não simplesmente as fontes primárias que estão aqui, mas você tem leituras adicionais que podem te ajudar a compreender mais aquele livro da Bíblia, aquele texto que você está lendo ali das Escrituras Sagradas. Depois temos aqui a introdução ao Pentateuco, tá bom? E nessa introdução você vê mais um pequeno gráfico. Essa Bíblia é cheia de gráficos pequenos como esse, que ajudam a pessoa a entender melhor os textos bíblicos. Nós vamos fazer mais comentários sobre isso. Tá? Não estou comentando aqui o texto em si, mas o que a Bíblia contém. E depois nós temos a introdução aos livros. E aqui eu quero falar um pouquinho rapidamente na introdução do Gênesis. Você pode ver aqui, introdução ao livro do Gênesis. Você tem o contexto, tá? Sempre você vai ter em todos os livros isso. Você tem um mapinha apresentando aqui o local do livro do Gênesis e aqui eventos quer dizer, perdão, aqui os locais do livro do Gênesis com o capítulo e o versículo onde o local está. Não estão todos os locais, mas os mais relevantes. Depois um resumo do conteúdo do livro, um esboço. Esse esboço da Bíblia NVT, que é um esboço muito simplificado das Bíblias de estudo que eu vi com a qualidade da NVT, esse é o esboço mais simplificado. Mas isso aqui também não tira o mérito da Bíblia, não. Principalmente se você tiver alguma teologia de Antigo e Novo Testamento que tem esboço de livro, já vale para você ter um esboço, ou outra Bíblia que tem um esboço mais elaborado. Aqui está a linha do tempo, como eu tinha falado antes, e essa linha do tempo ela é muito preciosa para o estudo da Palavra de Deus, tá? Para você se situar no livro que você está lendo. A autoria está aqui também, presente, né? A redação, o tipo de texto que está sendo feito ali, estilo literário, um aprofundamento aqui da redação. Aqui você está falando sobre o livro do Gênesis, né? Às vezes haverá alguma variante nas introduções. Nem todas as introduções são iguais, tá? Às vezes tem uma variante ou outra. Também o significado da mensagem, por favor, ó, mostra aqui. Significado da mensagem do Gênesis. E aqui ó, a leitura adicional de livros que ajudam você a entrar mais no mundo do Gênesis. E aqui nós temos a primeira página do texto do Gênesis. Como eu falei anteriormente, a Bíblia ela é dividida em 2 colunas. Ela traz aqui do lado palavras
No caso do Gênesis, que é Antigo Testamento, palavras hebraicas que vão poder ser consultadas num dicionário que fica lá no final da Bíblia, que é parte de trechos do dicionário de Strong. Isso vale muito a pena nessa Bíblia. Tem uma outra Bíblia que é publicada pela CPAD, que é a Bíblia de Estudo Palavra-Chave. Ela traz uma parte gigantesca do dicionário de Strong nela. É muito maior do que essa aqui. Essa aqui é uma parte pequena, mas das palavras que os editores consideraram as mais importantes. Também nós temos aqui a, a concordância, né? Textos que têm a ver com aquela passagem. Temos, por favor, filme isso aqui. Aqui, ó, título, subtítulo de partes da Bíblia. E nós temos aqui as notas de rodapé, como eu falei anteriormente, divididas em 3 colunas, sempre em 3 colunas. E aqui nós temos um quadro, que eu também queria falar um pouco sobre ele, que é da criação. No decorrer dessa Bíblia, você vai ter quadros falando sobre temas como a criação, sobre questões teológicas e também sobre personagens importantes da palavra de Deus, tá? Então, estou te mostrando de uma forma bem detalhada a Bíblia, para que você, ao comprar, possa saber no que você está investindo seus 230, 260 reais, tá? E vale a pena. Eu li a Bíblia, eu diria para você que vale muito a pena. Eu sou pastor, hoje não mais na ativa, hoje eu sou aposentado, mas eu fiz teologia, faculdade de teologia 4 anos, mestrado. Posso te dizer que vale muito a pena, tá? Aqui nós temos uma cronologia também de Abraão a José. Essa Bíblia traz algumas cronologias, sempre com uma linha do tempo. Por favor, mostra aqui a linha do tempo, tá? Não é de todos os personagens da Bíblia, mas traz cronologias. Traz, como nós vemos aqui, ó, tabelas para melhor compreensão. Mostra essa também aqui, ó, dos faraós, tá bom? Então, assim, vale muito a pena adquirir essa Bíblia. Quando você vai para o Êxodo, né, aqui a introdução do Êxodo, você encontra a mesma coisa. Olha aqui, ó, leituras adicionais e toda a introdução com esboço bem pequenininho, resumo, autoria, data, significado da mensagem e assim por diante. Agora vamos para avançar um pouco aqui para a próxima parte que eu marquei. Essa aqui está no meio da Bíblia, que é uma coisa simples que essa Bíblia traz, mas nem todas trazem. Ela traz 2 fitilhos para você marcar. Mostra os fitilhos aqui, por favor. Um amarelinho, mais voltado para o Novo Testamento, o vermelhinho voltado para o Antigo. Tá bom? Isso aqui é muito bom para você fazer marcações da Bíblia. Vamos continuar aqui. Agora indo para a próxima marcação. Aqui, quando nós terminamos o Antigo Testamento, nós temos no Novo Testamento uma introdução ao Novo Testamento, como você pode ver aqui. Depois dessa... peraí. Antes da introdução do Novo Testamento, tem mais uma última coisa que eu queria mostrar. Deixa eu colocar aqui. Que é isso aqui, ó. É o contexto histórico do período intertestamentário. Esse contexto histórico é uma coisa que não são todas as Bíblias que trazem. Essa aqui traz, falando um pouquinho sobre o que aconteceu em várias potências do mundo durante o período intertestamentário. Trazendo também essa linha do tempo, tá? Que vale muito a pena a pessoa dar uma olhada com atenção nela, quando a pessoa quer entender um pouquinho mais o período intertestamentário. É claro que a pessoa pode se aprofundar mais sobre isso também nas leituras adicionais e nas fontes primárias colocadas aqui. Então, essa Bíblia é muito rica em indicação de livros, que é uma coisa que eu não vi em muitas Bíblias de estudo, não. Essa aqui é uma das principais que eu vi isso. Aí, depois da introdução ao Novo Testamento, nós vamos ter algumas partes interessantes aqui, que valem a pena também, viu? Para você ver como essa Bíblia aqui ela tem um conteúdo muito bom e muito criativo.
a comissão teológica que resolveu trabalhar essa Bíblia trabalhou muito bem o desenvolvimento dela, atendendo a várias necessidades do estudante primário da Bíblia. Nós temos aqui uma introdução aos 4 evangelhos, tá? Falando, por exemplo, sobre a fonte Q, coisas que são interessantes aí para quem estuda teologia. Depois nós temos aqui também uma cronologia da vida de Jesus, tá bom? A cronologia da vida de Jesus também é algo legal. Falando aqui mais ou menos da época que ele nasceu até a época que ele morreu. Depois temos aqui, tira para mim aquele papelzinho, por favor. Isso aqui também que é uma coisa legal que não tem em todas as Bíblias, que é uma harmonia dos 4 evangelhos. Tem essa parte aqui de baixo, que vai trazer a harmonia, falando onde qual evento e onde ele ocorre, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então isso aqui é muito bom, muito rico para a pessoa compreender melhor o texto bíblico e as histórias do Novo Testamento. Tá? Mas algumas poucas coisas que eu queria mostrar aqui. A primeira delas, vamos puxar essa página aqui. Você que está assistindo aí, você vê que eu tenho alguma dificuldade, porque eu tenho esclerose, então eu tenho dificuldade com os movimentos. Até por isso que eu parei de trabalhar como pastor. Mas aqui nós temos, por exemplo, no livro de Atos, no momento em que temos o comentário, nós temos um pequeno mapa. E esse mapa vai falar da primeira viagem missionária de Paulo. Então, esses pequenos mapas, eles dão no corpo do texto uma ideia do que estava acontecendo em qual lugar, naquela época ali do texto bíblico, tá? Isso vale também a pena, porque eu acho que é uma coisa muito boa, muito criativa dos autores da Bíblia. Claro que outros... Tenta pegar ali para mim, por favor, aquela fitinha ali. Mas pegar a fitinha e abrir a página lá. Deu aí, deu. Aqui temos mais uma, são vários que existem nessa Bíblia, está no livro de Romanos. Olha, Deus está no comando. Aqui eu queria falar uma coisa para vocês em termos de teologia dessa Bíblia. Eu já falei um pouco do texto, as partes que eu gostei, né? O Antigo Testamento, eu achei que tem uma leitura muito mais fluida até que o Novo. Mas eu observei que essa Bíblia tem uma tendência calvinista. Isso quer dizer que quem é arminiano não deve comprar de jeito nenhum, mas ela tem uma tendência calvinista. E existe um outro ponto. Essa Bíblia também, além da tendência calvinista que ela tem, na interpretação profética dela, a interpretação aponta mais no livro de Daniel e no livro do Apocalipse para o preterismo. Tá bom? Mas isso não descredencia a Bíblia. Só a pessoa conhecer bem qual é a linha interpretativa que ela tem da Bíblia, se é arminiana, calvinista, se ela é futurista, preterista, historicista, idealista, isso não vai interferir em nada no bom material que ela vai ter nas mãos. Mas ela tem que estar firmada na fé dela, né? Senão ela pode mudar de fé. Agora vamos continuar aqui. Aqui? Por favor. Aqui nesse negocinho. No negocinho, vai. No Papel? no marcador, no papelzinho. Vamos lá. Nós já estamos indo para o final. Bem final mesmo. Aqui, ó. Só mais umas 2 páginas já dá. Aqui eu quero mostrar todas as partes. O vídeo está um pouco longo, minha ideia era ser um pouco menor, mas vou mostrar para você ficar ciente aqui. Então nós temos aqui uma introdução ao período pós-apostólico. Isso aqui também é algo legal que eu não vi em outras Bíblias, tá? Falando um pouquinho sobre o que aconteceu depois dos apóstolos. Tem até um quadro aqui. Essa Bíblia é cheia desses quadros cronológicos. Então tem a abrangir aqui até o ano 250. Não até o 250, não, até mais. Ó. Até o 450 depois de Cristo. E aqui também há leituras adicionais que ajudam a pessoa a entender.
Agora vamos para o próximo aqui. Tira a fitinha, por favor. Aqui nos materiais finais, nós temos um plano de estudo da Bíblia NVT. Por favor, mostra aqui. Que isso aqui tem várias Bíblias, até Bíblias que não são de estudo, para que a pessoa faça uma leitura anual da Palavra de Deus. Então, vale muito a pena para quem gosta de fazer esse tipo de marcação. Como eu já tenho uma leitura cotidiana, normalmente eu não marco. Aqui nós temos aquele dicionário que eu falei, que traz as palavras gregas e hebraicas que estão conforme o dicionário de Strong. Tá bom? Então, também é uma coisa que vale a pena também. Por favor, tira aí a fitinha. Aqui nós temos também materiais de estudo, índice de assuntos, perdão, dos materiais de estudo. Então aqui nós temos, por exemplo, eu vou citar aqui, ó, Abiatar, perfil de Abiatar, perfil de Eli, perfil de Davi e Abiatar ligado a essas pessoas, aonde aparece Abiatar e assim por diante. Então é bem legal também esse material para você ter um estudo mais aprofundado de locais, personagens, locais, personagens e situações da Bíblia. E isso aqui também é uma coisa um pouco diferente. É um dicionário concordância. Então ele vai trazer a palavra, explicando o que ela significa e depois onde ela aparece na Bíblia. Isso aqui é bem inovador, bem interessante. Não é algo assim exaustivo, mas vale muito a pena. Então, aqui o final da Bíblia, né? Página de rosto, você pode ver, ó, essa parte final da Bíblia também, bem conservada. Mostra a parte lateral aqui, Bia. Aqui? Isso, ó, bem conservadinha também. Agora você me mostra. E é isso aí. Eu dei uma passeada com você, a Bia me ajudou aqui, a minha filha, 7 anos de idade, me ajudando aí no meu trabalho. E isso aqui eu faço como um hobby, mas que talvez possa ajudar você. Espero que seja útil para a tua vida espiritual, que se você adquirir esse material, você não adquira para deixar numa estante largado, não. Faça uso, leia, eu li, me ajudou muito a crescer espiritualmente. Se você fizer isso, vai te ajudar também. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Curte esse nosso vídeo aí. E se você tiver alguma proposta, alguma pergunta sobre tema bíblico, ou até sobre outra Bíblia, se eu tiver, eu vou estar fazendo mais vídeos de Bíblias de estudo. Espero que seja útil para todos. Até mais, até o próximo vídeo. Curte aí e tchau!